Se vocês me permitem, eu já vou partir para o nosso primeiro tópico que nós temos aqui pré-definido para a nossa conversa. E para esse tópico, eu estive fazendo uma preparação durante essa semana, observando bastante o que as pessoas falam lá no Facebook a respeito disso. E eu li o seguinte nos termos de uso do Family Search, no item colaboração com os outros, né? O Family Search deixa claro, entre aspas aqui agora, o propósito principal do site, que é permitir a colaboração entre todos os usuários do site, né, deste site, e de outros sites que desejam expandir suas bases de dados e conhecimento genealógico. Bom, mais à frente, né, e nós também lemos, entre aspas ainda, pegando exatamente o texto que nós encontramos lá nos termos de uso, você está ciente de que a colaboração entre várias pessoas e organizações permite que obtenhamos informações adicionais que podem ser fornecidas aos usuários desse site, falando especificamente sobre o Family Search, permitindo, assim, que todos possam expandir suas próprias linhagens de ancestrais. Bom, entre outros motivos, o Family Search declara que seu objetivo final é, entre aspas agora, criar um gráfico de linhagem comum global, isso é muito importante para a nossa live aqui, com o propósito de aumentar a participação na história da família e preservar os registros em todo o mundo. Bom, com base nisso que eu falei, eu faço a seguinte pergunta para nós iniciarmos aqui a nossa conversa. Quais são suas considerações iniciais sobre esta parte dos termos de uso? E, em suas opiniões, quais são as vantagens e desvantagens de uma ferramenta com este nível de colaboração? Eu posso começar. Rodrigo, só para fazer aquele mesmo disclaimer que eu fiz na outra live, né? Eu cheguei a trabalhar para o Family Search, então todos os meus comentários aqui hoje não é sobre nenhum contrato específico, não é sobre nenhuma política interna específica, são apenas as minhas opiniões sobre as informações que estão publicadas no site para todas as pessoas. Eu acho que você tocou, quando você estava fazendo a introdução, você tocou num ponto importante que Family Search é uma fundação sem fins lucrativos, né? Então ele, apesar de ele ser uma empresa estruturada, ter funcionários, ele não busca lucros. Então muitas vezes a forma como ele atua no mercado acaba sendo um pouco mais diferente do que nós estamos acostumados, né? Como você falou também, o principal propósito do Family Search é uma árvore colaborativa, onde todas as pessoas têm a oportunidade de ir e inserir informações, ou alterar informações que estão nas árvores, que às vezes pode causar um pouco de confusão, né? Como temos visto recentemente. Acredito que o número de usuários tem crescido, né? Então isso tem influenciado bastante essas interações, né? Essas alterações aí entre os colaboradores, né? do Facebook. Né? Como a gente viu no próprio, a gente concorda em inserir as informações na nossa melhor capacidade, né? Então isso é um dos pontos que nós temos que ver. Talvez nem todos tenham a mesma responsabilidade como algumas pessoas que estão fazendo isso mais há algum tempo. Às vezes as pessoas vão lá, só colocam algumas informações que elas acreditam ser verdades, mas que muitas vezes acabam não sendo comprovadas, né? Então cabe aí ao Family Search descobrir uma forma, né, de fazer esse meio de campo entre as informações que são prestadas, né? Acho que de início, acho que essas são minhas considerações, né? Gostaria só de enfatizar bastante que, por ser uma entidade sem fins lucrativos, muitas vezes ela não vai ter a mesma estrutura que outros websites têm. Ela depende muito de colaboradores, né, de voluntários que ajudam em diversas áreas do website. Jorge, que atua um pouco mais de tempo, talvez tenha algum comentário mais específico. Falo eu então, Rodrigo? Tá bom. Foi interessante quando você passou mais cedo pelo e-mail essa introdução. Eu próprio, como usuário há 20 anos do sistema, não tinha parado... Ele tem sido atualizado ao longo do tempo, eu não tinha parado para ler os objetivos oficiais, né? E me lembrou da ocasião em que eu comecei a pesquisar
a história da minha família, que eu sabia de cabeça, mas né, o nome do avô, o nome do bisavô, algumas informações esparsas que eu considerava super importantes, e hoje eu descobri tanto mais, que me alegra muito. E me sugeriram que eu fosse pesquisar no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu frequentei com bastante assiduidade até mudar aqui para São Paulo. E a minha primeira experiência lá foi muito frustrante, porque eu tinha a expectativa de encontrar um determinado tipo de registro, e eu cheguei lá, não, o que nós temos é de 1929 a 75. E eu, na minha impetuosidade, jovem que era na época, hoje eu sou muito mais jovem, sou jovem há mais tempo, né? Mas era um jovem muito jovenzinho, era jovem há muito pouco tempo, e eu fiquei frustrado e expressei a frustração. Não, mas de 29 para cá não me interessa, de 29 para cá é meu pai, minha mãe, isso eu já sei. E a pessoa que estava lá atendendo ficou estupefata, né? Tipo, que culpa ela tem de que o registro que ela guarda não é o registro que me interessa? E com o tempo eu aprendi a pesquisar lá, descobri que havia outros registros que me interessavam, não no formato que me interessava, eles têm uma preciosidade de registros que são armazenados lá. Então, eu acho que muito de algumas frustrações que ocorrem do uso da árvore familiar, que é uma parte específica do Family Search, é que as pessoas não têm a expectativa adequada quanto ao que vão encontrar ali, como que vão trabalhar ali, né? A árvore familiar, então é importante saber isso, eu sabia, não lembrava que estava escrito, mas está escrito bem claramente, né? É uma plataforma colaborativa, onde todos vão participar. Então, antigamente, como é que as pessoas trocavam mensagens por e-mail, por carta, mais antigamente ainda, né? Mas eu sou do tempo do e-mail já e dos fóruns na internet. As pessoas transmitiam arquivos menores, maiores, grandes, com a informação que elas estavam dispostas a compartilhar, e essa informação estava multiplicada, duplicada, triplicada, quadruplicada. Diversas pessoas tinham localmente a mesma informação, e algumas acrescentavam. E eu podia ajudar o Daniel hoje, o Daniel prosseguia e ele não me passava o que ele teria descoberto. Ou ao contrário, o Daniel me passa uma parte hoje, eu descubro mais coisas e esqueço de contar para ele, né? E hoje, dentro da árvore familiar, nós temos uma plataforma compartilhada. O que um acrescenta vai auxiliar certamente a colaboração do outro. E a minha experiência nesse sentido tem sido muito mais positiva do que negativa. Até eu parei para, e não vou ler agora para não me alongar demais, mas eu parei para ver as minhas últimas interações de mensagens no Family Search, e todas elas têm sido bastante positivas, né? Tem pessoas que pediram, pode habilitar o parentesco, quero ver como é que a gente se relaciona. Tem um amigo meu de muitos anos, lá das redes, das trocas de e-mail, né? Eu, assim, era um Rodrigo, um xará teu, né? Eu digo, olha, reparei que você fez esse lançamento, tem uma filha, ficou muito longe das demais, eu não sabia dessa. Onde é que você descobriu? A resposta dele, Jorge, você tem razão, me enganei. Ele pegou uma filha de um casal de nome parecido e colocou ali. Ele falou e arrumou, né? Então, no caso, a gente já se conhecia. Aqui com uma outra pessoa, que durante algum tempo, não sabia nem se era homem ou mulher, né? Nós encontramos itens em comum. A minha primeira dúvida era por que ela tinha anexado, descobri que é ela, né? Tinha anexado o registro de eram nomes diferentes, mas, enfim, originalmente, o registro original estava errado, então ela já tinha descoberto mais do que eu, já tinha feito a correção sobre o registro original, porque existem registros incorretos, né? E um contato muito querido de uma prima distante aqui, do lado da avó materna do meu pai, que para quem eu descobri e coloquei na árvore trisavós e tetravós, e ela gostou muito, tem fotografias. Ela queria especificamente informação de um bisavô dela, e essa eu não tinha, porque é um registro eclesiástico diante da República, mas já no Brasil, que não está no Family Search. É um que eu não cheguei a pesquisar pessoalmente, eu disse para ela onde ela poderia obter esse registro, que eu tinha interesse também. Então, considerações iniciais, a gestão da expectativa que a pessoa tem em relação à árvore é muito importante, saber o que ela pode encontrar e quais são as vantagens de colaborar, né? E daí eu acho que a gente vai chegar no ponto que você quer, que onde é que virou abuso. Talvez, consigo
pelo que eu li no fórum, eu vi algumas situações que eu penso, isso não precisava ter sido feito assim. Talvez a reação também seja exagerada, em alguns casos sim, quem sou eu para julgar, né? Mas essa questão de o que eu posso esperar, o que eu posso fazer e como é que os outros vão reagir, porque quando a gente vai alterar algum registro na árvore, o sistema já avisa, olha, tem 8 pessoas acompanhando, tem 8 colaboradores aqui, né? Você vai mexer mesmo? Você vai mexer uma vírgula? Você vai... Essa semana eu alterei um casal de casado para viveu junto, que eu sei que é a verdade, né? Agora o sistema permite colocar o viveu junto, aliás, foi o Daniel que disse, olha que legal, agora o sistema tem o viveu junto, morou junto, né? E eram os avós da minha esposa, por sinal, né? Eu acho que nenhum dos primos vai ficar chateado, porque todo mundo sabe que eles moraram juntos a vida inteira, né? Como não havia esse recurso, até semana passada estava ali na árvore que eles tinham casado em 1930, era uma data genérica, porque não tem data, né? E ali eu colaborei, eu tenho certeza que esses primos não vão ficar chateados, mas são primos, né? Primeiro grau. Quando a gente vai mexer numa árvore, né, do trisavô da gente, você está mexendo na árvore, é uma só, né? Mas você está alterando coisas de pessoas que você não conhece. Talvez você tenha xingado de manhã no trânsito, inclusive, né? Ou tenha sido colega na escola. Você já xingou a pessoa 2 vezes hoje, né? No trânsito, ainda mexeu na árvore dela, está um péssimo dia para o relacionamento. Então, às vezes tem estranhos que têm o mesmo interesse que você. Então, de quem recebe uma alteração, quem faz uma alteração, acho super importante vocês terem levantado esse assunto, para as pessoas terem mais consciência do espaço, por virtual que seja, que elas estão ocupando. Vai, Daniel. Bom, olá a todos, obrigado, Rodrigo, aí, sempre pelo convite. Falar da árvore familiar é uma coisa que me dá um prazer enorme, genealogia em geral, né? A árvore familiar, especialmente, é um prazer muito grande de falar, porque eu acho um projeto absolutamente maravilhoso. Como o Family Search, de modo geral, é uma coisa, assim, maravilhosa e que eu acredito que qualquer pessoa que minimamente goste de genealogia concorda comigo. Minhas considerações iniciais, assim, eu gostaria de ser um tanto, assim, didático, talvez um pouco professoral, no sentido de fazer com que as pessoas que eventualmente vejam essa live entendam o que é, de fato, a árvore familiar, porque eu noto que existe digamos assim, uma incompreensão do que é, de fato, a árvore familiar. Muita gente acaba me mandando mensagem, você indexou o meu avô? Eu falei, eu não indexei nada, isso não é indexação, a árvore familiar não é indexação, né? As pessoas têm essa dificuldade de situar, né, cada uma das partes do Family Search, né? Dos registros, da indexação, da árvore familiar. Então, embora tudo esteja no mesmo local, né, a árvore familiar é uma plataforma que se comunica com os registros, e essa é uma das enormes vantagens da árvore familiar, né, e por isso que eu acho que é um projeto que qualquer amante da genealogia deveria manter e trabalhar por ele. É muito fácil só criticar, né? As pessoas mexem, vai no gene, vai não sei onde. Para mim, isso é uma atitude ao mesmo tempo egoísta e infantil, né? Na minha opinião, e a gente pode falar disso mais adiante. Então, as pessoas têm que entender que, primeiro, a árvore familiar, ela surge numa ideia que eu acredito que ela surgiu para o público em 2012, se eu não me engano, 2012, 2013, para o público em geral, depois de uma reformulação do Family Search de forma geral, ela surge nessa ideia da colaboração wiki, né? Ou seja, que é uma experiência que vem da Wikipédia, ou Wikipedia, se a pessoa quiser falar o nome em inglês, que começou, a Wikipédia em português começou em 2005, eu sou um desses primeiros editores da Wikipédia, durante muito tempo fui um dos maiores editores da Wikipédia, né? Durante um bom tempo, na verdade, eu fui o mais numeroso editor da Wikipédia, ali em 2005, 2010, mais ou menos, depois eu me afastei um pouco. Então, é essa ideia de colaboração wiki. O que é a ideia da colaboração wiki? É que é uma coisa que todos podem editar, né? E ela trabalha com o conceito do crowdsourcing, né? Ou seja, que é algo que tem uma fonte, ela tem uma origem
em comum, né? A multidão vai colaborando. Isso faz com que nós consigamos ter uma quantidade de dados que separadamente não seria possível. E como bem disse o Jorge, muitas vezes acontece isso. Antigamente as pesquisas elas eram estáticas, elas não eram dinâmicas. Então a pessoa te passava uma informação, aí você fazia alguma coisa daquilo, ela continuava a partir daquilo, e as coisas não estavam em sincronia, né? Existia uma completa falta de sincronia entre as pesquisas. E esses projetos, como a árvore familiar de uma árvore geral, é muito interessante por isso, porque ele permite essa sincronia, né? Porém, o grande problema, né, a grande situação que as pessoas se embatem muito quando nós falamos de crowdsourcing, de plataforma wiki, é a questão da posse ou da propriedade, né? Então, muitas pessoas não entendem que ao colocar lá uma informação sobre o bisavô, o trisavô, o tio, aquilo não lhes pertence. Ou seja, no momento em que você coloca aquilo, automaticamente você está deixando para que alguém possa, de alguma forma, modificar. E muitas pessoas não entendem, né? Muitas pessoas, eu já editei mais de 70 mil entradas na árvore familiar, eu já criei, acho que hoje deve estar nos 28 mil entradas que eu criei, então muita gente, eu recebo umas mensagens extremamente mal educadas, entendeu? Quem é você? Bom, normalmente as pessoas querem saber se eu sou parente, né? Aí eu digo, não, uns 99% do que eu contribuo não é de parente. E às vezes a pessoa fala, essa é a minha árvore, não mexa nela. Né? E inclusive há pessoas que colocam ali no resumo da vida, não mexer. Né? Eu acho curioso. Por quê? Porque ele acha que aquela ele é como se fosse assim, né? Um utiposidetes. Ele vai lá, põe uma bandeira e fala, agora aqui é meu bicho. Né? E não funciona assim. Então as pessoas que querem colaborar com a árvore, eu convido a todos que façam, tem que entender que é uma plataforma colaborativa, com as vantagens e desvantagens, que eu acredito que talvez seja seu próximo tópico, creio eu, né? De ter essa questão da colaboração, né? Então, a finalidade, o conceito da árvore familiar é importante que as pessoas saibam que é essa plataforma colaborativa, ninguém é proprietário de nada, todos podem editar, obviamente, com bom senso. E creio que a gente também vai tratar sobre isso, temos um problema na árvore familiar, que eu acho que já é hora que o Family Search, de alguma forma, estude com carinho, fazer algumas modificações com relação às autorizações de editores e usuários, para tentar criar algo semelhante ao que ocorre na Wikipédia, né, para que certas situações não ocorram, porque naturalmente com o aumento da popularidade da ferramenta e da plataforma, surgem novos desafios, né? Então, esperamos que o Family Search pense com isso com carinho, porque nós podemos chegar, na minha opinião, a um ponto de não retorno como é que se diz? Agora me fugiu a palavra, mas enfim, da segurança dos dados que estão ali, né? Não me vem agora a palavra, mas enfim, da verificação dos dados. Pode ser que chegue um momento em que as pessoas dizem, não, aquilo lá só tem porcaria, só tem fantasia, então deixamos para lá. O que acontece, infelizmente, por quê? Porque as pessoas inventam ascendências absolutamente fantasiosas do rei Davi, de Jesus, Caim e Abel, Adão, assim, tem pessoas, a árvore familiar tem uma linhagem até Adão, ou seja, isso não poderia ser permitido, entendeu? Aí o Family Search tem que dar um basta nisso, porque não é possível, né? Ou seja, essa questão das permissões, né? Ou seja, dessa escala de permissões é justamente por isso. A partir de um certo momento, por exemplo, poderia se colocar ali 1.500 para criar um perfil de 1.500 para trás, tem que fazer uma solicitação para que se autorize com um mínimo de base daquela pessoa.
porque senão as pessoas começam a criar fantasias e linhagens inexistentes, né? Então, essa foi a minha introdução. Não, é bem interessante isso, porque, inclusive, queria pegar aí de trás para frente, esse marcador dos 1500 aí, do ano 1500, de uma forma mais eclesiástica, existe já um marcador sobre isso, a gente pode, inclusive, falar um pouco mais sobre isso numa outra oportunidade. Então, eu acredito que, se for implementada uma situação, um controle, um marcador dessa forma, não daria muito trabalho. Obviamente que quem está de fora, olhando desse lado aqui, não do lado do desenvolvimento, é muito mais fácil falar, até porque o Family Search é uma plataforma mundial. Então, qualquer alteração que se faça ali tem um impacto em cadeia, né? Mas, de qualquer forma, pegando assim, de uma forma bem leiga e bem longe do que é a realidade do desenvolvimento, da equipe de desenvolvimento lá do Family Search, talvez seja uma ideia, até porque, como eu mencionei, já existem marcadores relacionados a isso, ou pelo menos um desse é relacionado ao ano 1500. Porém, é utilizado para outras coisas, né? Mais para o lado eclesiástico do Family Search da igreja.